Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui para vocês um pedaço de uma aula que eu já dei, sobre os nomes do Pai. E aí hoje eu quis falar de uma coisa bem importante na clínica psicanalítica e na teoria psicanalítica, que é justamente a dimensão do nome do Pai, ou da metáfora paterna, que é aquilo que o Lacan, principalmente ali no seu seminário 5, As Formações do Inconsciente, quando o Lacan vai formalizar, de alguma maneira, assim, formalizar utilizando a linguística sociriana, aquilo que o Freud tinha chamado de complexo de Édipo. Então, para quem se interessa pela psicanálise, é um ponto fundamental, ainda mais para aquilo que a gente chama de clínica estrutural, né? Quando a gente está falando de neurose, de psicose e de perversão, essas estruturas clínicas só são pensadas como resposta à metáfora paterna, ao nome do pai. Então, a gente precisa saber isso. Então, eu fiz um recorte de uma aula que eu dei e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu já iniciei falando que é importante é que o seminário que a gente busca, a formalização que o Lacan fez sobre o nome do pai e a metáfora paterna, é o famoso seminário 5, As Formações do Inconsciente. E lá a gente vai ter em especial duas aulas em que ele vai tratar sobre esse tema, ok? Então, na primeira aula, ele vai apresentar essa dimensão da metáfora paterna e vai lançar essa primeira afirmação, que ao falar sobre o pai, ele está falando sobre a função do pai, né? E aí, isso é o Lacan falando, então, ao retomar o Édipo freudiano, ao falar do Édipo, ele está falando da função do pai. Então, função é um termo muito caro ao Lacan, quando muitas vezes vocês vão ver lá falar do pai, vai ser uma função, ou seja, é um f de x, ou seja, qualquer x ou qualquer pessoa pode ocupar essa função. Então, pode ser um homem, pode ser uma mulher, por exemplo. Vai ocupar esse lugar de X para ocupar essa função do pai, ok? E aí, o Lacan fala, nessa primeira aula do Seminário 5, que ele fala: percebeu-se que o Édipo podia constituir-se mesmo quando o pai não estava presente. Falar da sua carência na família não é falar de sua carência no complexo. Então, o que o Lacan está falando? Isso é uma noção muito linguística mesmo, que às vezes você tem aquela família em que o pai não está presente, ou seja, é um pai que está sempre fora de casa, por exemplo, ou mesmo é um pai que faleceu, que morreu, ou um pai que se divorciou, mas que de alguma maneira esse pai está inserido na família, de alguma maneira no discurso ele se faz presente, ok? Por exemplo, a mãe que sempre conta a história desse pai, ou o tio, ou a tia, entendem? Então, Lacan, quando ele está falando uma coisa é a ausência do pai, um pai carente que não está presente, outra coisa é o pai enquanto função. Qual é a função do pai dentro de uma estrutura familiar? E essa função é o que ele está querendo melhor articular, melhor teorizar. Ainda nessa aula, ele fala, então, o que é essa função do pai? O pai, ele tem como função primordial interditar a mãe, interditar o desejo da mãe. E aí, o Lacan fala, então, que essa interdição é a interdição, essa função do pai que liga a lei primordial da proibição do incesto. Isso, então, já está presente lá no Freud, né? Por exemplo, quando a gente vê lá o totem e tabu. A diferença é que, nesse momento da teoria do Lacan, ele não está fazendo nenhum recurso mítico, tal como o Freud faz em Totem e Tabu. O que o Lacan está tentando demonstrar aqui é como, pela estrutura significante, o pai, na sua função, naquela função de encarnar uma lei, ele vai interditar a mãe, ele vai dizer um não para a mãe, ok? E aí o Lacan vai falar, o pai aparece nessa posição de incômodo, ele é um estorvo para a mãe, né? Ele intervém,
Ele é aquele símbolo que intervém no desejo da mãe. E aí o Lacan pergunta, né? Então, e o que esse pai proíbe? Ele proíbe a mãe como objeto. Objeto para quem? Objeto para o filho. Então, o pai vai ser aquele, ou aquela, ou alguém, esse X que vai ocupar essa função do F de X, esse sujeito que vai ocupar esse lugar e vai proibir a mãe de ser o único objeto do filho. Então, ele é um terceiro que incide nessa relação primordial mãe e filho, mãe e filha. Ele vai interditar e, de alguma maneira, vai estar falando para essa mãe: olha, você não pode só se satisfazer com esse filho. Você não é só desse filho. Ok? E aí, a gente tem uma definição super, super importante, super famosa, que o Lacan vai, então, falar. O que é o pai? Então, o que é o pai no complexo de Édipo? Nesse complexo imortalizado pelo Freud, principalmente lá em 1910, né, nessa fase aí que o Freud começa a teorizar sobre o Édipo, a formalizar o Édipo. Lacan pergunta, o que então que é o pai no complexo de Édipo? Ele não é um objeto real, mas também não é só um objeto ideal. Então, o que é? O que é o pai? Ah, o Lacan vai responder, o pai é uma metáfora. Isso é muito importante. Então, qual é a primeira definição que o Lacan vai dar sobre o pai? O pai é uma metáfora. E o que isso quer dizer? O que quer dizer o pai é uma metáfora? Quer dizer que o pai é um significante que substitui outro significante. Lacan está dando. A metáfora é uma operação linguística de substituição. Então, se a metáfora é uma operação linguística de substituição, o Lacan está falando. Então, o pai é uma metáfora. Ou seja, é um significante que substitui um outro significante. No caso, o pai vem no lugar da mãe. E aí a primeira formalização que o Lacan coloca, eu até fiz aqui, que está aqui no lado direito do vídeo, né? Que ele formaliza isso daqui. O S, no caso, por exemplo, é a mãe, sendo substituído desculpa, o S', que no caso é a mãe, sendo substituído pelo S, que no caso é o pai. Então, a mãe, que é esse significante primeiro não, esse S', que é a mãe, nessa relação com esse X, que é a criança, é, é, sofre, de alguma maneira, a incidência desse S, que é esse outro significante, que é o pai. E aí o Lacan fala, é na medida que o pai substitui a mãe como significante que vem a se produzir o resultado comum da metáfora. E aí o Lacan fala que esse resultado comum é justamente a produção de um sujeito, né? Então, aqui à direita também, a gente tem esse processo de substituição, esse S', ao ser substituído pelo S, pelo significante do pai, produz um mais. Ou seja, o que é esse mais? É a produção de um sentido, é de um novo sentido, ou de um terceiro sentido, que é justamente esse sujeito. Ok? Então, isso é muito importante. A primeira definição que o Lacan vai dar sobre o pai está presente no seminário As Formações do Inconsciente, que é o que é o pai? O pai é uma metáfora. Entendeu? E aí depois, para a gente desenvolver isso melhor, o Lacan vai apresentar o que foi imortalizado, né, como a metáfora paterna, né? Então, se o pai é uma metáfora, como que se dá a operacionalização dessa metáfora? Então, aqui no inferior esquerdo, a gente tem essa formalização famosa da metáfora paterna. Desculpa.
De um lado, a gente tem... Cadê meu? A gente tem aqui, por exemplo, no lado esquerdo, a gente tem o DM, que é justamente o desejo materno, né? Vou voltar aqui meu slide. A gente tem o DM, que é o desejo da mãe, ou o desejo materno, na relação com o X, que é essa criança, né? E por que que a gente está chamando de criança? Por que que a gente está chamando de X? Porque ainda não é um sujeito. Sujeito só vai ser sujeito quando atravessar o Édipo, né? Então, só quando tiver a incidência da metáfora paterna que a gente vai falar de um sujeito. Então, no primeiro momento, a gente tem o desejo da mãe tendo uma relação com esse X, com essa criança. Do outro lado, ou no segundo momento, a gente tem a incidência do nome do pai, do NP, sobre o desejo da mãe. É esse terceiro que vai incidir nessa relação entre mãe e filho, entre mãe e filha, e vai barrar essa relação, vai dizer de alguma maneira, olha, vocês não podem serem autossuficientes nessa relação. Existe um mundo além dessa relação. O pai é um terceiro que intercede nessa relação dual. E aí o Lacan fala, né, ele demonstra, é uma operação matemática. Essa primeira relação, desejo da mãe sobre X, desejo da mãe com essa criança, você tem a incidência do nome do pai. E matematicamente, você tem a anulação dos dois desejos da mãe aqui, né? É uma operação matemática mesmo, né? Que a gente aprende. E a gente tem como resultado aqui no seu à direita depois da seta, a gente tem como resultado o nome do pai, ou seja, a gente tem o surgimento de um sujeito, e aqui é o modelo neurótico, né? Tem um sujeito que, ao atravessar a metáfora paterna, ele tem como consequência, ou tem como herança, o nome do pai. E, se ele tem o nome do pai, ele passa a se conseguir se articular no mundo entendido enquanto tesouro dos significantes, representado aqui pelo grande outro, e aí, justamente por ser herdeiro do nome do pai, de alguma maneira ter consentido com o nome do pai, ele tem como consequência ser portador do falo, ser portador do fi. Ou seja, a metáfora, o nome do pai incide na relação do DM sobre X, incide na relação da mãe com a criança, e a criança, ao aceitar a incidência desse nome do pai, ela aceita a própria castração, e ao aceitar essa castração, ela ganha, de alguma maneira, a inserção no mundo simbólico, nesse mundo em que a gente aqui está falando, a gente está se comunicando e a gente consegue se articular e, de alguma maneira, se virar. E por que que a gente se vira? Por que que a gente entende o outro? Porque a gente aceitou o nome do pai e, ao aceitar o nome do pai, a gente porta a significação fálica, a gente porta o falo, a gente consegue se orientar no mundo. Isso é um modelo neurótico. Qual que é o problema, por exemplo, da psicose? A psicose, esse NP aqui, por exemplo, ele é fora-cluído, né? O termo que o Lacan fala. É o NP0. Ele é fora-cluído. Logo, o sujeito psicótico não tem a significação fálica. Logo, viver no mundo e fazer um laço social, lidar com a linguagem, é um problema para o sujeito psicótico. Então, aqui a gente tem típico modelo neurótico da incidência do nome do pai na metáfora paterna. Ok? Ah, então, como eu já havia dito, o Lacan fala, né? O que é o pai? O pai é uma metáfora. E uma metáfora é uma comparação e uma transposição. Um exemplo idiota de metáfora é se eu falo, meu pai é um leão. Então, é esse mais que eu falei entre os dois significantes,
indica justamente o efeito de sentido produzido pela articulação desses dois significantes. E percebam, se eu falo meu pai é um leão, é uma substituição, né? E o que a gente está querendo dizer como meu pai é um leão? A gente está falando que ele é bravo, a gente está falando que ele é corajoso, estava falando que ele é voraz. Não sabemos, mas a ideia que se produziu nessa comparação e transposição, um sentido surge. Tem algo a mais aí que é produzido. Esse algo a mais, na metáfora paterna, é justamente o surgimento do sujeito neurótico, digamos assim, que, ao se submeter a essa metáfora, passa a ser portador do falo e do nome do pai, e o nome do pai. Então, percebam que aqui com Lacan, o sujeito, o S barrado, que a gente tanto fala em psicanálise, se é um sujeito, se é um S barrado, então ele tem o nome do pai e ele tem o falo. Falo e nome do pai andam juntos nessa clínica estrutural do Lacan. Isso é muito importante. Ok? Então, com a metaforização desse real primordial, ou seja, dessa relação da criança com a mãe, o sujeito se engendra, dono de uma identidade e de um corpo sexuado. A metáfora paterna reúne significantes especiais, a mãe e o pai. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o Lacan, se ele responde o que é um pai, né? O que é um pai? O pai é uma metáfora. Ele, pelo menos aqui, ele não fala o que é uma mãe, né? Ele fala do desejo da mãe, ele fala do DM, né? Esse desejo da mãe, esse desejo materno. Então, a mãe aqui não é um sujeito, ela é um desejo. E como todo desejo, tem um objeto ilimitado. A criança, de alguma maneira, barra esse desejo ilimitado, né? E esse desejo da mãe só existe em relação ao nome do pai, é o significante do nome do pai. E a ideia é que o nome do pai, nessa relação com o desejo da mãe, com esse DM da mãe, ele possa, de alguma maneira, relativizar esse apetite infinito do desejo da mãe, né? Então, essa voracidade do desejo da mãe, esse empuxo que existe para colocar a criança nesse lugar, para tamponar o desejo da mãe, cabe ao pai, entendido enquanto função, entendido enquanto terceiro, temperar isso, tentar, de alguma maneira, não deixar que esse desejo fique infinito, se infinitize, né? Então, assim, o destino do filho é uma incógnita. Aparece como X, como eu já falei, né? E por que é um X? Porque a criança, ela, de alguma maneira, ela, nesse primeiro momento, ela deseja o desejo da mãe. Então, ela passa a querer, de alguma maneira, suprir esse desejo da mãe. Ela se interroga qual é o desejo da mãe e, de alguma maneira, tenta responder a esse desejo da mãe, se colocando nesse lugar. E a mãe, com esse desejo infinito e ilimitado, tenta colocar a criança nesse lugar. Cabe a esse terceiro, que aqui o Lacan chama de nome do pai, da metáfora paterna, né? Ao ocupar essa função metafórica, de alguma maneira, interceder nesse DM, nesse desejo materno, produzindo aí um sujeito. Ok? E aí, então, essa é a primeira aula que o Lacan apresenta sobre o nome do pai, no seminário 5. Ele está falando aí do que é o pai. Então, ele fala, o pai é uma metáfora e ele apresenta a metáfora paterna, ok? Então, de que maneira ela intercede no desejo da mãe. Depois, ainda no mesmo seminário, e numa aula sequencial, ele vai apresentar algo que é extremamente importante na teoria psicanalítica e que, a meu ver, passa um pouco despercebido, que é justamente a questão sobre os 3 tempos do Édipo.
Então, assim, o Lacan vai mostrar que nesse esquema que eu falei para vocês, da metáfora paterna, ele acontece em 3 tempos, ok? Então, um prólogo, de alguma maneira, ele fala que a posição do nome do pai tem relação com o simbólico, né? Então, isso que a gente falou, nesse momento do ensino do Lacan, o Lacan, nesse retorno a Freud, ele está sendo extremamente estruturalista, ou seja, ele está usando a linguagem e a linguística, não é? Para fazer o seu retorno a Freud e para traduzir, de alguma maneira, o Freud, ou a teoria freudiana, em termos linguísticos. E aí, o nome do pai passa a ter, então, pai, enquanto aquele que encarna esse lugar da lei, passa a ter uma relação com o simbólico. E o pai, sendo esse lugar da lei, passa a ter uma relação com o falo, né? E aí, em relação até ao desejo da mãe, em relação à própria criança, o pai passa a ser aquele que tem algo desejado. E o que é esse algo desejado? É justamente o falo, que supostamente o pai é o portador, né? Então, o pai, ele, ao portar o falo, ele vai privar a mãe do seu objeto de desejo, que no caso é colocar a criança nesse objeto fálico. E aí, o que a gente percebe, então, que o pai, de alguma maneira, ele mostra, não que a criança é castrada, mas antes de mais nada, que a mãe é castrada. E que é fundamental que a mãe seja castrada, porque caso ela não seja castrada, ela vai, de alguma maneira, tentar se completar com a criança. Então, o pai, de alguma maneira, ele lembra a mãe que ela é castrada e que ela não pode colocar a criança nesse lugar de suprir a falta. Porque se a criança ocupa esse lugar, a gente tem uma posição muito, muito devastadora para a criança em alguns momentos, e outros momentos psicotizadora, então, que tem graves consequências psíquicas para a criança. Então, vamos entender o que é esse primeiro tempo do Édipo, né? Como eu falei, a criança busca, como desejo, satisfazer o desejo da mãe. Então, a criança, enquanto X, ela percebe logo, de uma forma muito rápida, que existe algo do desejo da mãe. E ela vai tentar suprir esse desejo. E aí, de uma forma imaginária. Então, a criança, de alguma maneira, ela tenta responder sendo o falo imaginário da mãe. Ela vai tentar suprir o desejo da mãe sendo o falo imaginário dela, né? Então, assim, para agradar a mãe, é necessário e suficiente ser o falo. E aí o sujeito se identifica especularmente como aquilo que é objeto do desejo da mãe. A mãe, então, ocupa para a criança esse lugar de enquanto um objeto primordial, ok? A criança, esse X debaixo do DM, ele vai fazer de tudo e de todas as maneiras para tentar suprir o desejo da mãe. E aí, como ele vai responder? De uma forma imaginária. Então, esse é o primeiro tempo do Édipo. O primeiro tempo do Édipo é quase que como uma certa autoerótica, autoerótica de dois, assim a gente pode dizer, do DM sobre X, lá da metáfora paterna que a gente falou. Então, é esse primeiro momento em que a gente tem o desejo da mãe, ilimitado, aquele desejo que, de alguma maneira, a mãe não se lembra que é castrada, e a criança, enquanto X, passa a querer, de alguma maneira, suprir esse desejo ilimitado da mãe. A criança passa a tentar satisfazer o desejo ilimitado da mãe. E como vai se satisfazer? Sendo o filho ou filha imaginário da mãe. Ou seja, desculpe, sendo o falo imaginário da mãe. Tá bom? Esse é o primeiro tempo do Édipo. E qual que é o segundo tempo? O segundo tempo do Édipo é o que talvez é o que a gente mais conheça, e até no senso comum, né? O pai,
enquanto aquele que interdita a mãe, né? Então, e aí é muito interessante que aqui a gente já começa a ver como Lacan coloca a dimensão da palavra do pai. Então, é como o pai, o pai, ou como a palavra do pai se faz presente pela sua via de interdição. Ou seja, é como o pai aparece como a sua via de proibidor. Então, a fala do pai intervém no discurso da mãe. Isso é muito importante, porque, de alguma maneira, a fala do pai é mediada, ela é desvelada. A fala do pai intervém no discurso da mãe, mas, ao mesmo tempo, a mãe tem que aceitar essa fala do pai. Então, por isso que ela é mediada também. Porque cabe à mãe, de alguma maneira, falar assim: olha, escuta o seu pai. Tem alguma coisa que o seu pai está falando que está certo. Então, cabe à mãe também aceitar a interdição desse pai, dessa palavra do pai, desse pai que está falando. Ok? Isso é muito importante. Não basta só a fala do pai. O pai tem que também, de alguma maneira, ter sua fala sendo aceita, creditada pela mãe. Então, essa interdição é o não do pai, é uma mensagem sobre uma mensagem. Ou seja, é uma mensagem dupla. Dupla por quê? Porque ela vai incidir tanto para a criança quanto para a mãe. Para a criança, incide de uma forma: não te deitarás com tua mãe, ou seja, é, a sua mãe é minha esposa, então você não vai ficar só com a sua mãe, você não vai suprir o desejo da sua mãe, porque o desejo da sua mãe escapa a você. Você não é suficiente para o desejo da sua mãe. Então, para a criança escuta como não te deitarás com tua mãe, e ao mesmo tempo, essa mensagem, que é dupla, também rebate na mãe no sentido: não reintegrarás teu produto. Ou seja, o seu filho, a partir do momento que você tem um filho, você não vai usar esse filho para suprir o seu desejo. Você não tem, de alguma maneira, esse direito, porque ele também, de alguma maneira, não é só seu filho, ou ele é um sujeito que tem direito a ter outras vivências, além de ficar só nesse lugar de ser um objeto. Isso é muito importante, muito clínico também. Ok? Então, o pai se manifesta como um grande outro. Ele questiona a criança em sua posição de assujeito. Isso é muito interessante. O Lacan, nessa aula do seminário 5, ele fala muito do assujeito. O que é o assujeito? É justamente aquele que está assujeitado ao desejo da mãe. Ele ainda não é um sujeito, porque, como eu falei, o sujeito só surge posteriormente, né, à operação da metáfora paterna. Então, o sujeito só surge aí. Então, quando aquele X está submisso ao desejo da mãe, ele é um assujeito, ele está assujeitado, ok? E aí até o Lacan cita o Hans, que ele trabalha muito no seminário 4, seminário antes desse, que ele fala: a angústia de Hans era devido ao seu assujeitamento, né? A palavra do pai de Hans não tem efeito para o Hans, né? A gente tem aquele excesso da presença da mãe de Hans, que o angustia, e o Hans está assujeitado à sua mãe, e o Hans só consegue sair, escapulir dessa mãe, pela produção de uma fobia, que é, no caso, a fobia dos cavalos. Não é? Ah, então, o que mais que a gente pode falar sobre essa dimensão da interdição? O pai é aquele que priva, ele é o suporte da lei, e como eu falei, essa privação ela é mediada pela mãe. Isso é muito importante. É a mãe que vai dar credibilidade a essa palavra do pai. Então, o pai intervém como um não, com uma mensagem de proibição. E aí, essa intervenção proibidora do pai pode ser subjetivada pela criança. Então, ao se deparar com essa intervenção do pai, a criança tem que subjetivar também a privação da mãe. A criança percebe que a mãe é castrada e que ela, a criança, não vai conseguir suprir essa castração.
Então, assim, tem algo da mãe que a criança não vai conseguir completar. Cabe à criança subjetivar isso. Inclusive, clinicamente, esse processo de subjetivação, para a criança, é um processo de muita angústia. Né? É famosa essas crises de angústia dessa fase da criança. Então, o desejo do grande outro passa a ser regido por uma lei que não é mais a de sua vontade ou de seus caprichos. Então, a mãe. Então, tem uma frase famosa também, né? Então, a gente tem, no primeiro momento, esse DM sobre X, que é o puro desejo, né? Essa relação da mãe com a criança, uma relação de puro desejo, e a incidência de uma lei incidindo nesse desejo. Então, é o que o Lacan fala, né? A metáfora, de alguma maneira, ela articula lei e desejo. E essa lei é ocupada pela função do pai. Né? É o pai que, ao interceder enquanto terceiro nessa relação, ele interdita essa relação. Então, segundo tempo do Édipo, é o tempo da interdição. Ok? E qual que é o terceiro tempo? Que para mim é o mais interessante. Eu acho uma coisa importante também a gente falar, que a interdição, o Lacan enfatiza muito a dimensão da interdição enquanto um não. Mas a interdição também pode ser um sim. O sim do pai, o sim do terceiro, também tem uma função de interdição. É o pode sim. Né? Então, não pode ir em tal lugar, ou não pode ir em tal parquinho, ou não pode dormir na casa de não sei quem. E aí o terceiro, vamos falar do pai, pode falar, não, pode sim que eu me garanto, pode sim que eu acho que ele tem. Então, essa é a primeira crítica que eu faço para algumas leituras contemporâneas, que se foca muito na interdição, no não, enquanto provocador de limite. Mas o sim também pode fazer a interdição, o sim também pode fazer uma interdição na relação da mãe com o filho, do DM sobre X, tá? Isso é super importante. O Lacan, nesse seminário, ele fala muito da dimensão do não, da interdição pela via do não. Mas eu acho que hoje, clinicamente, a gente pode falar com tranquilidade que o sim também pode fazer uma interdição. Okay? E o terceiro tempo do Édipo é justamente o tempo da promessa, que eu acho extremamente interessante e importante. E a terceira etapa é tão importante quanto a segunda, visto que é dela que depende a saída. Então, é justamente a terceiro tempo do Édipo, né, que faz aí a produção de um sujeito, né? E aí, o Lacan fala, o pai tem o falo, mas ele não é o falo. Ou seja, o pai ocupa o lugar da lei, mas ele não é a lei. O pai que é a lei é o pai do Schreber, né? É o pai que acha que sabe tudo, é aquele que manda, é aquele que é o detentor da verdade. Isso é um pai, digamos assim, um pai onipotente, um pai que, no caso do Schreber, produziu um filho psicótico. O que o Lacan está falando é um pai que ocupa o lugar da lei. Ele faz a intercessão sabendo que às vezes ele precisa exercer aquilo, mas que nem ele tem muita certeza se aquilo é certo ou errado, por exemplo. Mas ele ocupa esse lugar. Bom? E aí, o Lacan fala: o pai que ocupa esse lugar, o pai que, ainda que titubeando, consegue ocupar esse lugar de ter o falo, ele pode dar à mãe o que ela deseja. E o que a mãe deseja? Justamente o falo. Ok? E aí, o pai, aí o Lacan fala, a questão do falo já está colocada em algum lugar da mãe, onde a criança tem de situá-la. O Lacan chega a falar que o falo ele circula como o jogo do anel, né? Então, o que é essa dimensão do falo? Aqui, pelo menos, né, nesse momento, isso, esse algo que, por exemplo, a mãe vai buscar para, de alguma maneira, completá-la. No primeiro momento, ela acha que a criança vai ocupar esse lugar, e depois, ao pai privar, a mãe vai se colocar enquanto mulher e vai pensar: não, ele, é meu marido, ou minha companheira, que vai me dar esse falo. Ok? Então, o pai, ele se afirma nessa sua presença privadora, porque diz o não,
E, ao mesmo tempo, ao se situar nesse lugar, ele se coloca como aquele que tem o falo, né? E aí a mãe passa, de alguma maneira, a buscar isso também. E também a criança. E a criança, ao perceber, olha, se eu não posso ficar nesse lugar do falo imaginário da minha mãe, logo eu posso sair e buscar o falo nessa pessoa que está intercedendo aqui. Porque se ele intercede nessa relação, ele tem algo poderoso que vai me ser muito útil. Então, a criança abre mão dessa relação de gozo que ela tem com a mãe para se identificar ao pai, para buscar algo nesse pai que o garanta enquanto ferramenta para o futuro, ok? Então, e aí o pai vai ser internalizado enquanto ideal do eu, declinando o complexo de Édipo. Então, essa é a etapa da identificação que o Lacan vai falar. E eu acho fundamental isso, essa passagem, o terceiro tempo do Édipo, porque ele ajuda muito a pensar a clínica contemporânea, com os adolescentes, com os jovens. Porque hoje a gente tem esse foco quase maníaco, né, no segundo tempo do Édipo. Não, porque o pai tem que dar limite, a família tem que dar limite, tem que dizer não, tem que dizer não, e tal, tal, tal. E a gente esquece que o Édipo, para o Lacan, no Seminário 5, 1958, se sai do Édipo é pela promessa. Existe o terceiro tempo do Édipo. Ou seja, é quando a criança, de alguma maneira, ela se submete ao nome do pai, não pelo medo, e sim pela promessa de que o pai tem algo a oferecê-la. Tem algo dessa ferramenta do pai que pode ser útil no futuro. Isso é muito importante, gente. Então, a partir disso, e a criança, aqui o Lacan está falando, é o falo. Então, a criança se submete ao pai, ela aceita essa intercessão do pai. Por quê? Porque ela acha que esse falo pode servir a ela no futuro. Isso é o que permite ao Lacadet, por exemplo, um autor que eu gosto muito, e que trabalha muito sobre adolescência, fala, por exemplo, que a função do pai, a ferramenta do pai, é ensinar a comunicar. O Lacadet fala isso. O Lacadet não fala que a função do pai é privar. Ele fala é ensinar a comunicar. Por quê? Porque cabe ao pai ensinar aos filhos, à filha, aos filhos, que existe algo no falo e na significação fálica que permite se virar no mundo, ordenar o desejo, lidar com expectativas de futuro, expectativas de presente, elaborar o passado. É justamente por essa inscrição da significação fálica que a gente consegue temperar o nosso desejo. E a gente só consegue isso se a gente, de alguma maneira, consegue utilizar a ferramenta do pai. Essa é a grande herança que o pai deixa. E o Lacan está mostrando isso no terceiro tempo do Édipo. Essa é a promessa do pai. O pai meio que fala assim, olha, se submeta à minha lei nesse momento, porque ela vai ser útil no futuro para você. E útil no futuro porque vai permitir a esse sujeito que está surgindo conseguir se orientar a nível de desejo no mundo. Eu acho isso uma dica importantíssima para ler a clínica contemporânea com adolescentes e jovens. Não essa ênfase na privação, mas na ênfase no terceiro tempo do Édipo, entendido enquanto promessa. Então, assim, o pai não é o pai onipotente que priva, é um pai que pode dar à mãe o que ele possui. O pai, como real e potente, é o pai que doa. Ok? Então, a terceira etapa é fecunda. A criança se identifica com o pai e comporta a propriedade virtual que o pai tem. Então, esse terceiro tempo do Édipo é justamente a dimensão do dom. É quando o pai, de alguma maneira, ele dá algo à criança. E o que ele dá? Ele dá
de alguma maneira, o próprio nome do pai, né? Que, inclusive, né, alguns tradutores falam que não poder, o português não deveria ser nome do pai, já que nome, em francês, é sobrenome. Seria sobrenome do pai. Então, de alguma maneira, o pai insere a criança, ele promete à criança, se insira nessa lei simbólica, nessa lei da privação, nessa lei castradora, porque ela vai lhe ser útil no futuro. Eu vou te dar algo dessa ferramenta simbólica, que vai te permitir, permitir ser portador da significação fálica e, a partir daí, se virar melhor no mundo, ordenar melhor o seu desejo. Ok? Isso é uma dimensão super importante da, do complexo de Édipo e da metáfora paterna, que, a meu ver, passa muito despercebido. Acho que hoje muitas leituras para se ler o contemporâneo foca muito no segundo tempo do Édipo, que é justamente a privação, e esquece dessa dimensão da promessa, dessa dimensão da ferramenta, que é fundamental para a gente pensar as questões contemporâneas. Ok? Então, o Édipo, a saída do Édipo não se dá pelo não se dá pela privação, se dá pela promessa. A promessa de que se submeter à norma fálica, se submeter ao nome do pai, vai ser útil no futuro. Portar o falo, portar a significação fálica, é útil para o sujeito no futuro. Essa é a promessa do terceiro tempo do Édipo, que é fundamental para o sujeito. Ok? Então, fiz esse pequeno videozinho aqui para mostrar um pouco da teoria fundamental do primeiro Lacan, para entender estrutura clínica, para entender nome do pai, para entender metáfora paterna. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Se não deu, qualquer coisa, bota aí nos comentários que a gente vê o que dá para fazer.